Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estão lembrados que na nossa última aula de produção de texto, nós começamos a estudar a coesão. Nós vimos que a coesão é uma propriedade, um elemento responsável pelo encadeamento, pela ligação entre as ideias no texto, e é um dos critérios pelos quais os textos de vocês, tanto no Enem, como vestibular, como PSS, serão avaliados. Por isso que ele é um conteúdo importante para a nossa disciplina. Nós vimos que nós temos um tipo de coesão que se chama coesão referencial, né? Quando que acontece essa coesão referencial? Quando um termo ou expressão substitui, refere-se a um outro na superfície textual. Vamos ver alguns exemplos para isso ficar mais claro. Exemplo 1. A Joana mudou de curso. Os pais apoiaram-na nessa sua decisão e estão ao lado dela incondicionalmente. Observem que os pronomes na, sua e dela retomam Joana, garantindo então a conexão entre as ideias do texto e evitando também a repetição de palavras. A essa retomada, a essa referência a elementos já mencionados anteriormente, nós chamamos o processo de anáfora. É uma coesão referencial por anáfora, você retoma o que já foi mencionado antes. No exemplo 2, eu pretendo fazer isto, estudar os pronomes. Veja que isto se refere a algo que ainda vai ser mencionado depois no enunciado, né? Estudar os pronomes. A esse processo, onde uma palavra, uma expressão, um pronome faz referência a algo que virá depois, nós chamamos catáfora, certo? O processo de coesão referencial ele pode acontecer de 3 formas, através da reiteração, esse conteúdo está na página 13, por exemplo, Carlos e Leila estão felizes, eles comemoraram 2 anos de união. Então veja que reiteração tem a ver com repetição, com retomada, então eu retomo Carlos e Leila a partir do pronome eles. Coesão por substituição. Flávio nasceu em Porto Alegre, aliás, toda a sua família nasceu na capital gaúcha. Capital gaúcha substitui Porto Alegre. E por último, a gente tem a coesão por elipse, que é quando você omite uma expressão, um verbo que fica subentendido. Por exemplo, Juliana viajou para o Rio de Janeiro e depois para Salvador. Veja, e depois viajou para Salvador. Então, a elipse é a omissão do verbo viajar, porque ele está subentendido na frase. Pessoal, como fixação do conteúdo, realizem as atividades das páginas 14, 15, 16 e também as atividades que eu postar na plataforma, certo? Muito obrigada, até a próxima aula.